Teu irmão estava morto e tornou a viver. A coragem de permitir ser amado possibilita o heroísmo de amar. Ser amado e amar caminham juntos. Quero refletir sobre essa realidade de ser amado e de amar. Duas atitudes difíceis e exigentes. É difícil amar, mas também é difícil permitir ser amado. Uma realidade potencializa a outra. Quero olhar para esse filho mais novo, para o filho mais velho, para o pai, refletindo essa dimensão de ser amado e de amar. E nesse caminho, que possamos olhar para nós mesmos e percebermos se nós permitimos ser amados e se aprendemos a amar. O filho mais novo, ele iludido com riquezas, comodidades e prazeres, não consegue valorizar a vida que tem na sua casa. Sai de casa pensando de forma ingênua que terá uma vida melhor distante da casa, distante do pai, distante de Deus. E esse é o pensamento que aquele filho tinha. E eu já pensei assim também. E eu já agi como esse filho mais novo e fiz a mesma escolha. Facilmente esse filho se perdeu no caminho, sofreu, se feriu, chegou ao fundo do poço. Perdeu sua dignidade e o sentido da vida. Ele não tinha o que os porcos tinham para comer. E experimentou um dilema ao recordar de como era a vida na casa do pai. Não só como filho, mas ao recordar como que os empregados também eram tratados na casa do pai. E ele então, ele percebe um dilema. Ou ele se encontra um dilema. E o dilema é ter orgulho e vergonha com todos os erros que cometeu e acabar perdendo a vida de vez. Porque há momentos que muitas pessoas se encontram tão envergonhadas dos erros cometidos, que parece que ela não tem coragem, força, capacidade de retornar, de recomeçar. Mas esse filho tinha uma outra possibilidade ainda, que era ter humildade para retornar para o pai e pedir perdão. Reconhecer o erro e pedir perdão. Confiando naquele pai que sempre demonstrou ser misericordioso com as suas atitudes. O que fazer diante desse dilema? No Evangelho, o filho mais novo decide voltar. Pois sabia que era amado pelo pai. Ele errou. Mas ele já havia experimentado o amor do pai. Ele sabia como era ser amado pelo pai. E foi isso que possibilitou ele entrar em um dilema. Recordar o quanto ele era amado. E por isso, decide voltar. E ele é acolhido pelo pai. O pai que nem permite esse filho terminar o discurso que ele preparou. Esse pai reintegra o filho de modo imediato, dando a ele roupa nova, anel para o dedo, sandália para os pés e festa. Uma grande festa surpreende esse filho mais novo. Porque o amor misericordioso do pai superou a expectativa do filho. O filho não esperava ser tratado como o pai o tratou. Ele queria apenas poder voltar para casa, poder trabalhar, poder ser como um empregado. Mas o pai queria o seu filho de volta. Festeja o retorno do seu filho. E o filho é surpreendido pela misericórdia do pai.
Nossa insatisfação com a vida e muitas vezes a falta de ação de graças por aquilo que nós conquistamos, seja pouco ou muito, pode nos levar à atitude como desse filho que se afasta de Deus. Quantos de nós vivemos insatisfeitos com a vida? Mesmo quando nós conquistamos objetivos, parece que continuamos insatisfeitos. Continuamos querendo aquilo que nós não temos. E nem conseguimos ter a capacidade de nos alegrarmos pelas conquistas que vamos fazendo. Essa condição de insatisfeito pode nos assemelharmos ao filho mais novo. Você já agiu como esse jovem? Será que nesse momento você se identifica com esse filho mais novo? Insatisfeito com a vida, um tanto quanto revoltado, querendo se afastar da casa de Deus, da casa do Pai? É preciso ter coragem de voltar. É preciso ter coragem de acreditar no amor misericordioso do Pai. Alguns que estão em situação de pecado, às vezes pensam, Deus não é capaz de perdoar o meu erro. Permita ser surpreendido pelo amor do Pai. Permita ser surpreendido pela misericórdia do Pai. Coragem para recomeçar. O filho mais velho, ele não sabe acolher, festejar, ele não sabe perdoar. Lhe faltou aprender a amar, porque não aprendendo a amar também não consegue perdoar e não consegue fazer festa, se alegrar com o retorno do irmão. Talvez porque ele nunca tenha se sentido um filho. E nunca se sentiu um filho, e muito menos um filho amado. Ele nunca se abriu à experiência do amor do seu pai. Ele mesmo diz, trabalho para ti há tanto tempo. Ele se sentia apenas um empregado. Ele era filho, mas se sentia um empregado. Quantas pessoas estão na igreja e não conseguem se sentir filhos, filhas e amados de Deus? Quantas pessoas atuam em trabalhos pastorais, se dedicam, mas não conseguem fazer uma experiência de filiação divina? Um empregado. Apenas um funcionário que obedece e cumpre ordens. E faz bem isso. Mas apenas um funcionário. Ele nem considerava o mais jovem um irmão. Ele diz, esse teu filho. Parece que ele não fazia parte da família. A incapacidade de sentir um filho amado de Deus gerou dificuldades grandes para que ele fosse capaz de amar e de perdoar. De acolher, de festejar o retorno. E muitos de nós vivemos numa relação superficial com Deus, como esse filho mais velho com o seu pai. E uma relação superficial com Deus não gera para nós uma experiência de filhos. Se você continuar na superfície da fé, não fará uma experiência de filho. E não irá conseguir fazer uma experiência de ser amado. E é imprescindível aprender a ser amado para ter capacidade de amar. Precisamos aprender para poder agir. Pessoas que têm dificuldade auditiva têm dificuldade também na fala. Se não aprendermos, não saberemos praticar. E essa relação superficial com Deus, ela vai se manifestar nas relações interpessoais.
Será que nos identificamos com esse filho mais velho? Ficamos facilmente presos às dores e desencontros do passado? Será que você se sente só muitas vezes, mesmo cercado de muitas pessoas? Porque esse filho mais velho parecia um estranho na sua própria casa, na sua própria família. E pode ser que alguns de nós também tenhamos dificuldade de nos sentirmos parte, de nos sentirmos membros de uma casa, de uma família, de uma comunidade. É preciso ser capaz de experimentar o amor e de amar, de acolher com alegria os irmãos. Quantos de nós tivemos problemas em nossa família e nós não conseguimos trilhar um caminho de reconciliação? Não fomos capazes e não somos de nos alegrarmos com muitas conquistas de familiares nossos. Porque parece que desejamos no fundo que se dê mal, que alguma coisa ruim aconteça. Parece estranho falar, mas sentimentos ruins perpassam o nosso coração. Não poucas vezes. Dificuldade de nos alegrarmos por um irmão que retorna. Retorna para Deus, retorna para a igreja, retorna para a pastoral. Parecemos ou não o filho mais velho tantas vezes, com a incapacidade de fazermos festa pelo retorno, de fazermos festa pelo perdão. Por fim, é preciso olhar para o Pai. Ele ama de modo extraordinário. Como admiramos o Pai pelo seu modo de amar. Ele perdoou esse filho mais novo, que o considerou morto. Porque se pede a herança de alguém vivo? Não. Se pede a herança de alguém que morreu. O filho é como dissesse para o pai, eu não te considero mais meu pai. Me dê a minha parte para eu ir embora. O pai perdoa esse filho que já havia lhe considerado morto. O pai vai ao encontro com paciência do filho mais velho, que duro de coração tinha dificuldade de perdoar e de acolher o irmão mais novo. E o pai com paciência espera o momento do seu filho mais velho. Como temos dificuldade de perdoar, mesmo que sejam coisas pequenas. E ainda somos sem paciência e não respeitamos o tempo de amadurecimento das pessoas. É preciso aprender a manifestar o amor misericordioso do Pai. Olhar para o Pai e aprender com Ele como devemos amar. Quando formos capazes de superarmos as ilusões do filho mais novo, porque são apenas ilusões, e nós também seguimos ilusões muitas vezes, nos iludimos com propostas fáceis de felicidade que não existem, e aí depois que quebramos a cara, caímos, e parece que facilmente nos iludimos de novo. Então, é preciso superarmos as ilusões do filho mais novo. É preciso superarmos a incapacidade do filho mais velho de ser amado. Deus vem ao nosso encontro todos os dias. Deus vem manifestar o seu amor a nós todos os dias. Permita ser amado por Deus. E permita ainda que esse amor de Deus seja manifestado por teus irmãos. Muitas vezes, Deus manifesta o amor dele por nós por meio de outras pessoas. Que nós não conseguimos nos abrir a sermos amados. Temos medo. Temos medo de sermos feridos. Temos medo de sermos magoados. Mas não tem como conciliar o medo e o amor. Ou temos medo, ou então vamos fazer uma experiência de amor.
Eu sofri muito confiando. Mas eu aprendi que certamente algumas pessoas vão nos decepcionar. É inevitável não sermos decepcionados ao longo da vida. Mas o que eu aprendi foi uma conta de matemática. Em 10 pessoas, umas 2 podem nos ferir. Mas umas 8, 7 irão nos amar. E se nós tivermos medo de sermos feridos, iremos abrir mão do amor da maioria das pessoas. Porque estamos no medo. Deus não nos disse, não sereis feridos. Ele nos disse, é preciso perdoar. Por que é preciso perdoar? Porque seremos feridos. E também ferimos muitas vezes. Todos nós aqui já ferimos algumas pessoas, poucas ou muitas, já ferimos. Não podemos ter medo. O medo nos impede de sermos amados. O medo nos impede de amar. Pela proximidade com Deus, somos chamados a amar como Deus. De saber ser amado por Deus, a saber amar como Deus. Peçamos a Deus isso hoje. Senhor, que eu abra o meu coração para ser amado. Para ser amado por vós, para ser amado pelos meus irmãos. E que eu tenha a coragem de amar as pessoas. Que nem sempre serão fáceis. Pessoas que serão difíceis tantas vezes. Amar mesmo as pessoas que nos firam. Mas peçamos a Deus, se queremos amar como Deus, é preciso amar também as pessoas que vão nos ferir. Porque o amor de Deus é como a chuva que cai sobre todos. Não sobre alguns. Cai sobre todos. Permita que o seu amor seja um amor direcionado a todas as pessoas. Para que você possa amar como Deus. Amar com esse amor misericordioso do Pai. Assim seja. Amém. Amém.